Tia, Oi, a Manu pediu pra avisar que ela tem um compromisso e quando ela chegar em casa ela vai entrar. tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Comecei com o microfone aqui da Brava, mas agora melhorou, né? Tá bom. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Como foi o final de semana? Tia, eu O quase morri. que Tia, aconteceu? acredita que as vacas vieram atrás de mim, tia? De verdade. Misericórdia. Eu tava andando de bicicleta, meu irmão, minha mãe, as gatas correndo. Ainda bem que o caseiro apareceu lá e tirou elas pra lá. Senão a gente ia ter que correr até. Isso é perigoso. Tinha mais uma coisa pra mim não gostar de ir pra roça. Nossa, Deus. Mas não é Fazendo. sempre que você vai para roça que isso vai acontecer. Só foi dessa, não é sempre que você vai para a roça que isso vai acontecer. Só foi um Não, acidente tia, de eu não momento. gosto de nada nem normal mesmo. Porque eu não tinha outra opção. Tava de castigo aí, eu tive que ir. Entendi. Então tá bom. Meninas, meninos, né? Luiz, ativa a câmera. Ana Laura, ativa a câmera. Peguem um livro, a gente tem tarefa para corrigir, né? História. Posso te mostrar, tia? Hã? Pode. Página 60, página 62. Aqui Ok. Todo mundo me mostra a página 60. Via da Alice, vi da e aqui. Mariana, vi da Mirella, vi da Luísa. Ok. Agora, mostrem para mim a página 62. Uai, eu te mandei lá no e-mail a tarefa. E eu vou abrir, porque como vocês estão me mandando, mostrando mais na aula, mostra agora, eu não estou olhando o e-mail. Porque a maioria me pediu Qual livro que é? É o antigo ou o novo? Eu não lembro. o antigo aí. A É maioria história ou me geográfica? pediu Ah, para é história, né? história. A maioria me pediu para Que página ficar que olhando é? na aula, que acho mais fácil. Ok, vi. Qual página é? Daniel, ativa sua câmera, mostra para minha atividade na página 60 e 62, livro de história. Aqui, ó. Livro 1. Então, vou pegar aqui. Ok. Ok, Luiz. Mostra agora Página a prova, a 62. outra. Ok. Vou pegar aqui o livro. Tá, pega aí porque eu É já vou no anotar. livro antigo ou no livro novo? Livro 1. Tá. Pronto, todo mundo fez. Só falta ver o do Daniel. Vamos fazer a correção já, tá? Daniel, quando estiver pronto aí, você me chama, tá? Para me mostrar. Então, só vou pegar o livro aqui. Um, que eu tava com dois. Vou pegar Tá. no número. Uhum. Estou compartilhando com vocês as atividades para a gente fazer a correção. Agora abre na tela para vocês verem, tá? Aí, isso. Todo mundo está visualizando? Sim, né? Então, vamos à correção? Observe a pintura de Jacques Louis David representando a coroação de Napoleão Bonaparte. A coroação de Napoleão, realizada na Catedral de Notre-Dame em 1804, representou a tentativa de criar laços históricos com o passado, aproximando o líder dos grandes imperadores da história. O ritual foi rompido quando Napoleão se negou a cumprir a tradição de se ajoelhar diante do Papa para ser coroado. Ele coroou sua esposa, a imperatriz Josefina I, e em seguida tomou a coroa das mãos do Papa e colocou em sua cabeça. Qual o significado da atitude de Napoleão de não se ajoelhar diante do Papa? É pra falar? Sim, Posso falar? pode. Representa que não deveria existir autoridade acima de Napoleão. Isso incluía o clero e o Papa.
Isso mesmo. Ele queria mostrar que a autoridade dele era maior do que a da igreja. Eu coloquei diferente. Eu coloquei a mesma coisa que a Alice. Você colocou na Laura? Eu coloquei uma das primeiras medidas tomadas pelo primeiro cônsul foi a afirmação da submissão do clero ao Estado francês, silenciando o clero que ainda mostrava alguma rebeldia em relação à sua autoridade. Não está errado, mas assim, o principal ato dessa atitude de Napoleão era mostrar que a igreja, porque quando você fala assim, o clero, né, você está falando justamente da autoridade do rei, da monarquia. Então, é mostrar que a autoridade dele era maior do que a da igreja. Se você quiser colocar assim, fica mais resumido. A sua resposta não está errada, mas ela é grande. Então, se você quiser colocar dessa forma, fica mais resumido, é mais fácil para estudar depois, tá? Aí fica a seu critério. Daniel, conseguiu? Pode mostrar para a senhora? Pode. Vou pegar aqui a câmera. É a 60 e a 62, tá? Uhum. Eu só fiquei em dúvida na 62 uma questão. Aí se tiver como a senhora me explicar ela depois, por favor. Tia, você vai falar da sondagem? Hoje não. Porque eu... Peraí, mostra. Amanhã eu vou passar, porque eu já vou montar. Ok. Mostra 62. Alice. Aqui foi a que eu fiquei em dúvida. Entendi. A primeira, né? Chega um pouquinho mais próximo para mim ver melhor. Tá. Ok. Alice, eu deixei para amanhã, porque se eu precisar alguém fazer uma substitutiva por não ter alcançado 60%, eu já deixo tudo em aberto para refazer, tá? Aí eu falo amanhã. Porque hoje também a correção, eu vou aproveitar a maior parte do tempo que a gente tem. E amanhã eu passo para vocês. Eu acho que todo mundo saiu bem. Continuando, né? Analisa as contradições da cerimônia da coroação de Napoleão em relação aos ideais revolucionários que ele defendia. O que vocês colocaram? Coloquei. Napoleão quis mostrar que ele não precisava da Igreja Católica para fazer várias coisas como a coroação. Não, mas presta atenção aqui, ó. A coroação ela teve a coroação um representante religioso, que no caso era o Papa, né? Aí aqui tá perguntando, ó. Analise as contradições da cerimônia de coroação de Napoleão em relação aos ideais revolucionários que ele defendia. O que quer dizer isso? Vocês vão ter que colocar uma resposta que vai justificar ele ter feito uma coroação com a presença de um Papa. Tem alguma coisa vibrando? Uma revolução no tipo de regime totalmente mais democrático, assim por dizer. Por isso a sua não está certa, Alice, nesse caso. Sim, Napoleão quis mostrar que ele não precisava do Papa para fazer várias coisas como a coroação. Peraí, eu não estou te ouvindo. Aí se eu colocasse assim, Napoleão quis mostrar que ele não precisava Alice, do não estou Papa. ouvindo nada. Alice, não estou ouvindo você. Napoleão quis mostrar que Ainda ele não precisava... não escuto. Mas, gente, posso mandar pelo chat? Você tá me escutando agora? Não consigo ouvir. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Dá um joinha para mim, que eu não consigo te ouvir. Não escuta ainda, Alice. Eu acho que é o seu áudio, porque eu estou ouvindo a Alice. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim? Alice, voltou o som aí? Deu agora? Não escuto. Conversa outra pessoa comigo para ver se eu consigo escutar. Se o problema
Tá para mim ou tá no da Alice? Olha, Tia, eu tô escutando a Alice concordo, normal? Eu também. Eu também estou escutando a Eu Alice também. normalmente. Não, gente. Fala Inclusive, de tá novo. parecendo o que eu tô falando. Agora sim, descobri o defeito. O defeito tá no meu microfone aqui, no meu fone de Tia, ouvido. Fala de novo, Alice. se eu colocasse Napoleão quis mostrar que ele não precisava do Papa para fazer as várias coisas, como a coroação, ficaria certo? Você tem que colocar assim para complementar. Embora ele mostrou que ele não precisava do Papa, mas ele quis manter as tradições rituais das monarquias absolutistas. Aí fica certo. Professora, eu posso falar a minha resposta? Pode. Uma das principais medidas tomadas pelo primeiro cônsul foi a afirmação da submissão do clero ao Estado francês, silenciando o clero que ainda demonstrava alguma rebeldia em relação à sua autoridade. Não, também não é isso. Tia, Tá bem você aqui, pode ó. repetir? Pode aqui, ó. Vou sinalizar de azul o que precisa ser colocado que fica como certo, tá? Ó, tá vendo aqui? Vocês conseguem entender que é diferente a resposta? Ó, a cerimônia de coroação de Napoleão foi inspirada nas tradições rituais das monarquias absolutistas. Bom, Napoleão justificou que a coroação era uma forma de estreitamento com o passado francês. Tia, posso falar um negócio? Não tem muito a ver, mas eu queria falar, pode? Pode. Uma coisa que você passa seu tempo super rápido é ver o povo no TikTok, os portugueses brigando com o brasileiro. Um falando que roubou um, outro criticando. Você passa o dia inteiro só vendo, é bom ver os vídeos, aí tá lá, eles brincando. Aí tem o cara que fala mal do outro país, aí tem uns 300 comentários, um brigando com o outro. Eu passo meu tempo vendo isso, tia. A única coisa que tem pra fazer, eu acho isso o máximo. Nossa, Alice. Por que você não lê um bom livro? Não, tia, é bom eles falando. Você roubou o nosso ouro. Aí ele, não, uai, não. Aí o povo brigando, assim, de umas coisas assim, que ia ser colonizado por outros se o Portugal não insistisse e ainda roubou, senão a gente tava falando inglês. Não, é uma briga assim que tipo, você fica, meu Deus. Meu Deus. É o dia inteiro vendo isso. Nossa. Colocaram, é demais, né? Colocaram aí, acompanhar essa resposta? Posso para a próxima? Sim? Todo mundo? Calma aí, tia, tô terminando de copiar. Tá. Isso aí são brigas, Alice, que vai longe. Longe, longe, longe. Sim, eu passo a tarde inteira. Tem uns vídeos que eles falam assim que aquela música Obro lembra ladrão, ladrão é você que roubou. Na verdade, tem uma música que fala que roubou o coração, só que eles falam, eles mandando para Portugal. Esse é o recado para você. Ouro lembra ladrão, ladrão lembra você que roubou o ouro. Eles editam. É muito legal, eu fico bastante tempo só vendo essas brigas. Nossa, é demais, hein? Posso continuar? Sim? Pode ir? Então vamos lá. De que modo os quadros do pintor Jacques Louis David influenciaram a imagem que, em geral, se tem de Napoleão Bonaparte? Posso falar? Pode. Jacques Louis David foi financiado por Napoleão e pintou telas que representavam o poder e a glória do líder francês. Isso mesmo, justamente o poder e a glória francesa no regime dele, né? Então, vocês podem colocar aí, né? A arte, né, do neoclássica de Jacques Louis David ajudou a construir, né, uma imagem de Napoleão, uma imagem heróica e vitoriosa de Napoleão Bonaparte. Essa é a resposta. Não precisa apagar a sua não, tá, Ana Laura? Eu só estou falando uma mais resumida. Tá? Pode deixar. Vocês vão colocar. Alguém colocou diferente? Quer que eu repita? Não precisa. Quer que eu repita a resposta? Se sim, falam sim para mim.
Posso continuar, então? Sim. Ok, então vamos lá. Página 62 agora. Daniel, a primeira que você não conseguiu, né? A primeira questão vai falar daquele bloqueio continental que Napoleão Bonaparte fez para impedir que a Inglaterra comercializasse com outros países. Essa que seria essa resposta, tá? Então, explique o que foi o bloqueio continental decretado em 1806. Foi um decreto de Napoleão. Pode falar. Proibição do comércio do continente europeu com a Inglaterra? Isso, mas foi um decreto, né? Decretado por Napoleão, Alice. Coloca assim. Porque quem que proibiu? Foi Napoleão Bonaparte. Decretada por Napoleão, aí fica certo. Foi um bloqueio o bloqueio continental, né? Foi um decreto de Napoleão que ele tinha o objetivo de iniciar uma guerra comercial contra a Inglaterra. Eu coloquei assim: esse bloqueio determinava que países europeus estavam proibidos de fazer trocas comerciais com a Inglaterra. Tá bom, tá certo também. Alguém colocou diferente? Não? Daniel, conseguiu acompanhar a resposta? Precisa repetir? Beleza, então. Posso continuar? Sim. O que levou a Rússia a furar o bloqueio continental? Eu coloquei, foi pelo que eu entendi, que naquela época os outros países dependiam da Inglaterra para conseguir produtos industriais. E com o bloqueio, a Rússia meio que ficou no prejuízo. E aí, por isso, ela teve que romper o bloqueio. Porque senão ela ia, dizer assim, falir. Isso mesmo, tá bem aqui, ó. A razão, né, disso... Peraí, ó. Depois do ponto que é a resposta que não precisa mais do que isso. A razão disso foi a economia russa, né, que começou a sentir os efeitos negativos da estratégia de Bonaparte para desestruturar a Inglaterra, como o constante aumento dos preços de diversos produtos. Então, essa é a resposta certa, tá? É bem essa. Alguém colocou diferente disso? Preciso pausar aqui, esperar vocês copiar? Posso continuar? Tranquilo? Mirela, Ana Laura, Luísa. Espera só um pouquinho para me copiar, por favor. Tá. Espero sim. E a 31, gente? Tem que ter, poder continuar, você me fala, tá, Mirela? Pode continuar, professora. Então, relacione o bloqueio continental com a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Eu coloquei assim, que como Portugal era um forte aliado do comercial britânico, os portugueses preferiam desafiar as ordens do Napoleão. E com isso, como eles estavam no território do Napoleão, ele podia pegar eles e fazer um monte de coisa. Então, visto isso, os portugueses decidiram fugir do país onde Napoleão não podia pudi-los, que ou seja, eles vieram para o Brasil porque é onde Napoleão não podia interferir. Entendi.
ficou meio cortado, mas pelo enredo pouco que eu entendi, pode considerar, não está errado não. Então, o principal motivo, né, pelo qual os portugueses foram transferidos para o Brasil foi o fato de que Portugal não cumpriu com o bloqueio decretado por Napoleão. Portugal não cumpriu com o decreto de Napoleão do bloqueio, né, continental. Então, eles continuaram comprando produto da Inglaterra para se manter. Com isso, a única alternativa que eles encontraram para não serem atacados por Napoleão foi mudar para a colônia portuguesa, que é aqui no Brasil, e aí o território, o governo português ficou, então, protegido pelos ingleses, tá? Por militares ingleses. Então, o que eu estou dizendo é o que está aqui, ó. Aqui. Os portugueses dependiam muito dos produtos ingleses. Para manter o equilíbrio da sua economia interna, os lusitanos descumpriram, os lusitanos quer dizer, a coroa portuguesa, né? Descumpriu a determinação napoleônica e continuaram realizando comércio com a Inglaterra. Para evitar a própria deposição, o rei João VI pediu ajuda aos ingleses. A solução encontrada foi a transferência da família real para a colônia portuguesa na América. Então, resumidamente, os portugueses não cumpriu com o decreto de Napoleão do bloqueio continental e, por isso, a solução encontrada foi eles mudarem para a colônia portuguesa e aí ficaram protegidos pelo exército inglês. A resposta seria essa. Tudo isso que estava falando aqui é isso que eu disse resumidamente. Vocês querem que eu repita? Sim, não? Tá tranquilo? E a minha, você disse que cortou, mas foi mais ou menos, foi tipo igualzinho que a senhora falou. Sim. Só foi poucas Pode palavras. deixar. Foi igual eu te falei. Cortou um pouquinho para mim, mas pode ser considerado essa resposta sua. Tá? Posso continuar? Então vamos lá, as conjurações separatistas na América Portuguesa. E a gente vai falar de confidências, né? Teve a mineira, teve a baiana, e aí a gente encerra esse capítulo. Então aqui, ó, as colônias americanas sofreram muito, né, com a influência não só do iluminismo, mas também com todos os acontecimentos que tiveram em toda a Europa. Tudo isso no século XVIII. Então as colônias, elas produziam riquezas, né, para a metrópole. Então, elas tinham um pacto colonial, ou seja, era assim, um acordo exclusivo colonial, que impedia de comercializar com outros países. Mas nem sempre os interesses desses metropolitanos coincidiam com os interesses dos colonos. Então, teve então algumas tensões por partes, né? Algumas revoltas contra o próprio governo dentro da colônia. Agora a gente vai sair do cenário europeu, vamos entrar no cenário que tem a participação dos europeus, mas agora dentro do Brasil, dentro da América, né? Melhor dizendo, a América do Sul, tá bom? Então, gente, com isso, essas revoltas dentro da própria colônia trouxe, então, um caráter de separação, separatista, né? Então, Portugal, com esse bloqueio de Napoleão Bonaparte e tudo, mesmo não cumprindo com o decreto dele, ele se aliou à Inglaterra, tá? E aí ele teve grandes dificuldades financeiras no século XVIII, tá bom? Justamente por causa da dependência dele economicamente com a Inglaterra. Outro fator que está bem aqui no livro de vocês podem marcar, deixa eu ver se eu consigo marcar, foi a redução da produção do ouro na segunda metade do século XVIII e o aumento da opressão financeira, tá? Então, tá bem aqui. Qual foram os motivos, né? Além disso,
a coroa começou a cobrar, ó, essa parte aqui, impostos abusivos e limitava a liberdade de expressão, intensificando a hostilidade dos colonos, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que foi cada coisa. Primeiro, conjuração é a união de indivíduos para agir em relação a um único objetivo em comum. Então, um grupo específico que se reúne para lutar por um único objetivo. Sonegação, deixar de pagar impostos ou cumprir com esses pagamentos ou até mesmo reduzir os valores que são cobrados. E a gente tem aí, ó, a derrama. Derrama foi uma cobrança de impostos atrasados. Então, todos aqueles que deviam os impostos atrasados para a coroa tinham que pagar. Isso é chamado de derrama, tá? Então, olha só, eles tinham que, por exemplo, abrir mão de até mesmo de patrimônio pessoal deles, entendeu? E aí, gente, tudo tinha que custar 100 arrobas de ouro. Era o que o governo, que no caso a coroa portuguesa, cobrava dos colonos, tá? Manufatura era a fabricação de um único produto, né? Podia ser tanto em nível manual como em nível industrial, mas um único produto produzido, tá bom? Então, primeira coisa, é interessante que a gente saiba esses significados para a gente entender o texto. Então, bem, as questões econômicas enfrentadas por Portugal, né? E o que ele devia para a Inglaterra já trouxe aí, ó, conflitos dentro da própria colônia. Lembrando, como que funcionavam as colônias? A gente tinha a coroa portuguesa, que já estava instalada no Brasil, e comandava tudo. Mas antes disso acontecer, a coroa portuguesa estava em Portugal. E quem cuidava das colônias aqui no Brasil? Eram próprios portugueses, mas portugueses que eram selecionados pela coroa portuguesa e pessoas de alta confiança que o rei tinha, ele mandava para cá para cuidar das colônias. E as colônias, elas eram específicas. Então, eu tinha colônia só de produção do açúcar, cana-de-açúcar, extração da cana-de-açúcar. Eu tinha colônia que cuidava só da extração do ouro. Eu tinha colônia que cuidava só das ervas do sertão, drogas do sertão, que era só a extração das plantas mesmo. Então, era tudo bem separado, tudo bem equilibrado, tá? Quem eram os líderes? Eram portugueses mesmo, tá bom? E aí, gente, é claro que a coroa portuguesa cobravam deles impostos. Então, eles tinham que produzir, além de mandar os produtos, comercializar esses produtos, eles tinham que também pagar imposto para a coroa portuguesa. E é claro, esses impostos cobrados, né, e essa submissão para a coroa portuguesa trouxe alguns conflitos dentro das colônias. E aí é que a gente vai chegar nas rebeliões, tá? Então aí, ó, quando aconteceu as conjurações, né? Elas aconteceram no Brasil no século XVIII, foram inspiradas nas ideias iluministas, por mais que eles estavam aqui na América do Sul. É claro que todo o movimento iluminista atingiu o mundo todo e chegaram até eles, tá? Então, eles tinham o objetivo de provocar o rompimento político com Portugal. E aí a gente tem a primeira conjuração mineira, que ficou conhecida como Confidência Mineira, no ano de 1789, tá? Aconteceu lá em Minas Gerais. E a segunda na Bahia, conhecida como Conjuração Baiana, em 1798, tá bom? Então, outra importante influência que teve aí foi a independência dos Estados Unidos, que foi declarada em julho de 1776. Então, as colônias inglesas que ocupavam a América do Norte, elas indignaram-se contra a Inglaterra e conquistaram a autonomia comercial e política. Foi pensando nisso que teve, então, essas duas conjurações também aqui no Brasil, tá? Então, teve lá nos Estados Unidos, na América do Norte. A América do Norte era explorada pelos ingleses e aqui no Brasil nós éramos explorados pelos portugueses. Aí, ó, Inconfidência Mineira aconteceu nesse ano. O que aconteceu? O que eles queriam? O problema maior, né, da metrópole era a sonegação dos impostos
Então, para resolver essa situação, o rei determinou, então, a derrama. A lei, então, era taxada, né, que todo o ouro explorado na colônia desde o ano de 1751, em 20%, eles tinham que pagar para a coroa, que era 1/5 do valor, tá? Isso aí causou, de 20%, eles tinham que pagar 1/5 do valor que eles exploravam, que eles tinham, para a coroa portuguesa, tá? E aí, o governo português também produziu a produção das manufaturas no Brasil. O que é manufatura? Processo de fabricação de um produto só. Claro, ele queria que produzisse mais, tá? Então, isso desagradou tanto a elite que muitos dos mineradores redirecionou os investimentos na extração de minérios mesmo, tá? Desenvolveu fábricas, oficinas, e aí ele proibiu a impressão de jornais e revistas no Brasil, tá? Para limitar justamente as ideias revolucionárias e críticas à metrópolis. Então, o que é importante a gente destacar? Alguns membros dessa elite colonial mineira passou, então, a se reunir secretamente. E aí eles começaram a proclamar, assim, a destacar alguns pontos, né? Qual era o objetivo deles? O objetivo deles era romper com Portugal, assim como os Estados Unidos conseguiu romper com a Inglaterra. E aí, olha o que eles tinham, o que eles pretendiam, os Inconfidentes. Proclamar uma república inspirada nos Estados Unidos, marca isso aí, tá? Fundar a primeira universidade brasileira, investir no setor manufatureiro e nomear João del Rei o capital da colônia. Era um Ele era um movimento todo da elite, tá bom? Tudo isso aqui era responsável da elite. E aí eles tinham um governador, que era o Luiz Antônio Furtado de Castro, do Rio Mendonça, e Faro, né? Nesse ano aqui, de 1754 a 1830, o 6º Visconde de Barbacena, que ficou conhecido por sua baixa popularidade e por sua violência e a sua fidelidade à coroa portuguesa. Então, eles foram contra, né, esses governadores. Os Inconfidentes pretendiam utilizar o descontentamento contra o governador para convencer a população a se revoltar contra as determinações metropolitanas, tá? E aí foi diante disso, né, que eles conseguiram fazer, então, esse processo revolucionário em Minas, tá bom? Então, olha o que aconteceu. Diante de todas essas informações, a mobilização, os Inconfidentes, eles foram atraídos pelos seus próprios membros e Joaquim Silvério, ele tinha conhecimento dos planos e negociou o perdão de suas dívidas em troca das informações sobre os projetos dos Inconfidentes. Ou seja, um próprio membro da elite denunciou a própria elite para a coroa portuguesa, tá? E aí a maior parte dos envolvidos, né, foram expulsos do Brasil e eles viajaram para a colônia portuguesas na África, tá bom? Então lá eles sofreram um castigo exemplar para deixar público e mostrar para outros que quisessem ir contra a coroa portuguesa quais as consequências disso, tá? E aí aqui, gente, entra o Joaquim José da Silva Xavier, vocês sabem quem é, né? No ano de 1746 e no ano de 1792, que é o Tiradentes, e ele foi escolhido, apesar de ser condenado à morte, né? Ele foi enforcado. Sabe por que eles pegaram ele? Colocando ele como líder da elite sobre a revolta, tá? Então ele foi escolhido, um membro da elite que foi escolhido para ser enforcado diante da cidade, na frente de todos. Foi um ato de crueldade contra Tiradentes, ele foi enforcado e ele foi... o pedaço do seu corpo foi exposto nas cidades por onde ele passou buscando apoio do movimento, para vocês terem uma ideia.
o quanto a morte dele foi violenta, tá bom? Então foi assim que a coroa portuguesa fez para mostrar para todos que se fossem contra a coroa, a consequência era essa. E aí, ó, por isso Tiradentes ele foi homenageado, né, no dia 21 de abril, tá bom? Que foi o dia e o mês da sua morte no ano de 1792. E aí foi proclamado, né, o feriado nacional em lembrança da vida dele, tá bom? Alguma pergunta? Não, né? Para a gente concluir, vamos falar da conjuração baiana, que nosso tempo está meio limitado também, tá? Aqui, ó, a conjuração baiana, ela cresceu, né, também dentro da própria capital da colônia, que foi em Salvador, para o Rio de Janeiro, também promovida pela elite, tá? Elite que era quem? Os funcionários públicos. Desculpa, gente, estou soluçando. Todos eles lutaram contra a economia também, lutaram a favor da economia da colônia, que no caso estava em declínio, estava tendo um grande crescimento de pobreza, né, e prestígio, falta de prestígio dentro da própria colônia. Então, tudo isso, devido à dívida da coroa portuguesa, causou insatisfação em todos, tá? E aí, a conjuração baiana, ela teve um caráter de vários setores participantes, inclusive o profissional liberal, que era aquele que tinha profissionais liberais, eram todos que tinham uma formação de nível superior ou nível técnico. Então, entrava aí médicos, advogados, arquitetos, jornalistas, dentistas, todos eles eram pertencentes a esse grupo, tá? E aí eles iam lutar contra, né? Quem era, né? Aí quem fazia parte, né? Todos os escravizados libertos e soldados e alfaiates, tá bom? Então, eles uniam um grupo de pessoas com características todas diferentes e aonde eles organizaram a revolta, tá? No caso, com o objetivo de promover a independência do Brasil. E aí, ó, os conspiradores, né, pregavam a adoção de um governo republicano, a prática do liberalismo econômico e a abolição da escravidão, embora essa questão ainda fosse contestada por alguns negros que eram donos de escravos, tá? Então, tratava de um movimento heterogêneo, cada um tinha uma opinião, divergência de ideias das camadas populares, mas todos defendiam um único objetivo: dependência total da coroa portuguesa. A principal forma que eles divulgaram, né, foi através de cartazes que eles espalharam de cidade em cidade, e após a traição de alguns conspiradores satisfeitos, né, com os rumos populares do movimento, o governo iniciou a repressão ao movimento, que foi realizada muitas prisões, e 3 conspiradores também foram enforcados, que foi o João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos e Luiz Gonzaga das Virgens. Todos esses foram mortos também, tá? Meninos, aqui a gente encerra, então, o nosso capítulo. E para concluir, eu queria passar para vocês... Não vou passar isso daqui, não. Passar essa atividade, não. A gente já começa semana que vem no livro 2, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? E aí, hoje a gente não tem atividade de história. Ou vocês querem fazer aquela última questão do capítulo? Se quiser, eu faço. Não precisa não, já tá muito ótimo assim. Ah, com a voz de preguiça, né, Luiz? Não, Gente, que já tá de boa, isso? professora. Que... Tia, isso é a Nossa, mesma coisa que que só pra uma isso? pessoa se ela quer lavar a louça, tia. A resposta vai Estão ser fazendo muita tarefa já. Não. Isso aqui é só para frisar um pouquinho do que a gente tratou, essas questões. Mas aí, como eu já quero iniciar logo o livro 2, eu vou deixar para começar o livro 2, já que eu acho que a gente ganha mais tempo, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre as 2 inconfidências? Não. Não? Dá uma estudadinha nesse conteúdo, que a sondagem dessa semana eu vou usar esse conteúdo, tá? Para montar as questões de vocês.